Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Versículo de 1 a 3, princípio eterno. Aí aqui, gente, esse versículo aqui é um versículo muito bom que eu gosto de falar assim. Porque quando falam de Maria, né? Nossa Senhora. Mas Maria é mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Aí você vai lá e fala assim, se Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Onde que tá na Bíblia? Tá aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Se Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus, né? Seguimos. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Versículo 9, princípio eterno. Jesus é luz, né? A verdadeira luz. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Promessa. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Promessa. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Versículo 14, princípio eterno. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Princípio eterno, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Se João, seu primo, né? Se o Batista dá testemunho dele, eu devo dar testemunho de Jesus, né? Devemos dar testemunho de Jesus. 16. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Versículos de 16 a 18, o princípio eterno. Nós recebemos graça sobre graça, né? Ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: Não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Diz-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta ao que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ordem, endireitai o caminho do Senhor. Vamos fazer tudo lindo nessa terra, vamos deixar tudo lindo, porque Jesus está aqui, né? Ele está voltando, então vamos endireitar o caminho dele. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é quem vem depois de mim, e eu não sou digno dele desatar a correia do calçado. Quem dirá eu, né, gente? Quem dirá nós? Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, pois existe antes de mim.
Olha só esse princípio eterno. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio antes de mim, por quê? Porque Jesus estava lá no comecinho da criação, né? Eu não o conhecia, mas se vim batizar com água é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, princípio eterno. No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 de seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Princípio. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Ouviram falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu-lhes, ordem, vinde e vede. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª, Era 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinha seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Olha só, o irmão foi lá, ouviu, foi lá, seguiu Jesus, falou: é isso aí, vou falar pro meu irmão. Levou-o a Jesus. Então, que nós tenhamos amigos que nos levem a Jesus. Que tenhamos amigos que nos levem a Jesus. Aqui, Pedroca, né, gente? Pedro, tu és pedra. Cefas. Pedroca. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Ordem de Jesus: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael. Olha só, gente. Jesus vê Natanael. Se Jesus vê Natanael, ele também vê a Gabi. Ele também vê você, não é? Jesus nos vê. Que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus nos vê, Jesus vê eu, Jesus vê você, Jesus nos conhece. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, princípio eterno. Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que essa. Olha essa promessa. Jesus disse que nós vai ver coisas muito maiores do que essas. E juntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Segue, a promessa aqui. Então, aquela música, se acontecer um barulho perto de você, é o quê? É os anjos chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. E aí a gente termina aqui com essa promessa maravilhosa. E que os anjos São Rafael, São Gabriel e São Miguel rogai por nós e que leve as nossas preces, as nossas intenções aos céus. E aqui terminamos o primeiro capítulo do Evangelho de João. Vamos terminar então com 2 versículos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E com o verbo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Amém? Terminamos este capítulo.